a gente precisa até ser lúdico para algumas coisas, porque não dá para você ser mecânico, né? Assim, nos sistemas, não dá para ser sistemático com coisas que envolvem emocional, né? Porque a manutenção predial, ela envolve muito o emocional das pessoas. Basta. Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e o mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial aqui para poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje tem uma dupla aqui que você vê que tem uma sintonia, uma sinergia gigantesca. E vamos falar de manutenção predial, hein, Elaine? Manutenção predial e uma manutenção de excelência, né, Felipe? Como ter a manutenção de excelência? Como implantar? Como que inicia isso daí? Precisa ter sintonia. Com certeza. Sinergia. Nada melhor do que esse casal que tá aqui na nossa frente, meu. Casal. Rogato, Casal muito Rogato. Obrigado, cara. Muito obrigado. Obrigado. Eu chamo você de Rogato, mas ela também é Rogato. Mas Rogato, pra mim, o Rogato é você. Exatamente. Você é Vera. Eu sou original. Na verdade ele é original, eu sou Rogato. Não, a gente já tem história e intimidade para isso. Muito grande, cara. Rogato, obrigado, irmão. Obrigado mesmo por Obrigado eu pela oportunidade. vindo aqui falar de manutenção, que é a nossa praia, né? E eu vou contar essa história. Eu falei pra Elaine, Elaine, eu verdade. conheço o Rogato de muitos anos, mas no dia do podcast eu vou contar a história. Temos uma história legal aí pra ouvir, hein? É isso aí. Vera, Rogato também, muito obrigado. Brigadão. Muito obrigada, que felicidade estar aqui. E para mim foi também uma grande alegria. Quando eu, naquele evento, eu de repente encontrei os dois conversando tão intimamente, tão desenvoltos. Eu falei, nossa, o Edu conhece o Felipe e tal. E aí, quando vocês começaram a contar a história, foi muito bacana. Muito bacana. Legal, né? Saber que uma pessoa que esteve ao lado do Edu, trabalhou por tanto tempo e tudo mais, e tá aí deslanchando dessa maneira, o cara da comunicação na parte de manutenção. Parabéns, parabéns. Muito obrigado. Muito legal. E foi o meu início. O primeiro contato que eu tive com manutenção predial foi naquela época, foi naquele condomínio, foi com a sua empresa, com a Vexel, cara. Eu era estagiário. Essa é a história. A história é essa. Então vamos lá. Vamos embora. Eu tava fazendo engenharia mecânica, eu tinha 18 anos, e aí eu passei num processo seletivo para poder trabalhar na Cirela. E aí eu pensei que eu ia construir prédio, até falei, vou trocar engenharia mecânica por engenharia civil, vou levantar prédio, né? Só que eu fui trabalhar na BRC, que é a Brasil Realty Cirela, que é a administradora dos prédios da Cirela. E aí eu fui cuidar de condomínio, eu nem sabia que universo gigantesco que era isso, eu não fazia ideia. O que era concierge, gerente, não fazia ideia que existia esse universo. As possibilidades, né? Cara, aquilo pra mim foi o momento boom, foi o momento eureka na minha vida. E aí o Rogato, ele tava na empresa Vexel. Ainda tô. Tá na empresa Vexel, pô. Tava não? Tá. O Rogato pra mim é a figura da Vexel, meu. Eu olho aqui o Rogato Vexel. E era na empresa de manutenção que cuidava do prédio. Ele que fazia manutenção lá. E eu era estagiário cabaço, meu. Cabaço. Estagiário, aqueles ruinzinhos, sabe? Que, dava cabeçada. Puta merda, eu dei trabalho pro Rogato. E eu já pedi desculpa pra ele já. E eu peço desculpas agora aqui em câmera, gravado. Me desculpa, cara. Mas aquilo ali foi meu aprendizado e fez parte da minha trajetória. Pra mim, foi o momento de virada de chave da minha vida. Nossa, Mas aquele condomínio em específico, ele foi uma escola para todo mundo, porque nós implantamos o prédio, né? Então, da inauguração até estar consolidada a manutenção, né? Que é a implantação de uma manutenção de excelência, nós tivemos muitos percalços, né? Tinha muita ocorrência. A gente pode até, no momento, citar isso, mas toda vez que um prédio é entregue, né, uma obra é entregue, ele não é entregue com aquela excelência de qualidade, não importa a construtora, porque você tem muitos ajustes a serem feitos. E quem faz essa lapidação final, quem faz os ajustes final é a manutenção. Então, a gente vivencia o prédio, ele engatou a primeira e sai com toda a velocidade e a manutenção que se vire atrás, filho. Vai lá que o trem tá andando. Dá seus pulos e se vira, Dá seus pulos, porque não pode faltar água, não pode faltar luz, não pode faltar ar, não pode faltar tudo, mas e existem as coisas a serem corrigidas, né? E isso lá foi uma grande vivência, porque é um prédio complexo. Ele era muito complexo. Ele é um prédio que... Era super escola, né? Nossa. Ele é um prédio que tem todos os requisitos de crueldade para uma manutencista, né? Então... E ele era o prédio que em São Paulo era o único naquele porte, né? Na época só tinha ele com aquele sistema de BMS, ele era o prédio, ele era o
A escola... Triple A, ele é um dos primeiros Triple A's, ele fez a certificação dos Green Building da vida, ele fez uma série de inovações, né, para ganhar esse mercado Triple A, de lajes corporativas, então ele tinha uma excelência de qualidade, tem ainda, né? Gigante. E é um prédio muito significativo e foi uma escola para todo mundo, porque, né, a gente tinha reuniões constantes com a engenharia da Cyrela, junto com a engenharia da manutenção. Então foi um alinhamento que foi uma bela escola. Foi uma bela escola. E tem Felipe, muita coisa. Eu penso assim, que como escola, você pegar um case desse e você continuar, é porque queria mesmo trabalhar com manutenção. Não, era um negócio assim... Cara, a gente começou com o transatlântico. Eu nunca pilotei um navio. Toma um transatlântico, vai lá. Era isso, foi exatamente isso. Muitos desafios. Foi brutal, mas foi incrível. Eu tenho várias histórias boas de lá. Eu tenho 30 legal. anos de manutenção. Né? Só. Sim, raso, Pouca história. No mínimo são 30. E acho que não tem controvérsia mais de gostar ou não gostar. Eu gosto. Acho que agora dá para as pessoas entenderem por que eu o chamo de o cara da manutenção. Normalmente as pessoas brincam comigo, ele que é o cara da manutenção. Eu brinco, ele é o cara da manutenção, mas é essa manutenção que já está na veia. Ele sabe absolutamente, se não tudo, mas muita coisa a respeito. Nada mais me assusta. Vamos dizer assim. Já vi de todo desse universo. E desse jeito, né? E com essa calmaria, com esse jeito Buda de ser, que eu falo pra ele, pelo amor de Deus, você não vai se abalar. Não, mas aí tá tranquilo. Só não tem jeito pra morte, o resto a gente conserta. Na engenharia, muita você consegue fazer tudo, cara. Tudo é possível. E eu queria que vocês falassem desse casal aqui, que é o par perfeito, né? Casal Rogato. Nossa, tem aqui as duas pontas. Tem a síndica, que entende a demanda, que sabe qual que é a necessidade do prédio, e tem o cara da manutenção, meu. Puta, isso é o casamento perfeito. Você sabia disso? Olha, eu sabia, e inclusive a Vera também, é importante falar, ela é advogada condominialista, né, Vera? Sim, olha isso. Então ela, assim, é uma tríade perfeita mesmo, literalmente. Essa história de me tornar síndica, eu sou advogada há 28 anos. E conciliadora também pela Escola Paulista da Magistratura, que aliás é algo que eu me orgulho muito, porque toda aquela bagagem, tudo que eu aprendi, inclusive com a nossa querida Ana Luísa Pretel, eu trago por dias de hoje, eu trago em cada embate condominial, em cada necessidade da vida condominial, que são inúmeras. Acho super importante a gente ter essa veia da conciliação. E eu iniciei como consultora de uma síndica orgânica, indicada por uma grande administradora, isso há 18 anos atrás. E essa síndica, um dia, eu prestando consultoria lá e tal, ela falou assim, Vera, eu não quero mais ser síndica, eu quero que você seja síndica. Eu não, ela se chamava Vera, inclusive, não, dona Vera, eu não vou ser síndica, não vou ser... Eu nunca, não, isso daqui é muito BO pra mim, eu já tenho os meus processos, te contei, né, atuava muito aqui no Fórum Regional da Lapa, eu tive em andamento 200 ações de cobrança na época, acompanhei a mudança do código, todas as alterações da legislação condominial e tudo mais, e estava feliz ali, aspas, né, na minha zona de conforto, confortável com o meu trabalho no jurídico condominialista. E aí ela insistia tanto e tal. Levei 3 longos meses para falar, quer saber? Uma vez eu conversei com o Edu, falei, então, ele falou, aproveita a oportunidade, o máximo que pode acontecer, não dá certo, você continua com os seus processos, com a sua assessoria jurídica, prestei consultoria jurídica e assessoria para a família da dona Zíbia Gaspareto. Isso me deixava muito feliz, porque eu gostava muito de atuar também na área de família e tal, mas o condomínio sempre esteve muito presente na minha vida. Aí depois de 3 meses eu falei, quer saber, eu vou tentar, vai dar tudo certo, vamos ver o que dá. E foi um boom. Foi realmente, há 18 anos atrás, nós não tínhamos essa oferta de sindicatura profissional que existe hoje no mercado. Perfeito, mudou muito o mercado. Mudou muito, principalmente depois da pandemia. Eu digo sempre que a sindicatura ganhou um holofote diferenciado pós-pandemia, porque aqueles que sobreviveram à pandemia profissionalmente na sindicatura, que não foi fácil, e foi lá que eu passei a fazer algumas lives, foi lá que eu passei a ter uma voz mais, ampliar um pouquinho a minha voz com relação ao pouco que eu já tinha aprendido, né, durante todo esse período de atuação.
A gente ganhou, sim, acho que uma visibilidade muito importante, que eu espero que continue tendo, que a gente possa ter merecidamente todo esse respeito do mercado, toda essa qualidade de profissionais que a gente vem tendo atualmente. Quanto maior a concorrência, mais a gente se profissionaliza. Perfeito. E eu acho isso muito bacana. É saudável. Super saudável, eu acho muito legal. E aí lá na época, 3 meses e tal, dei um boom na sindicatura, aí ampliei o escritório, contratei mais gente e tal, tava indo muito bem. Trabalhava feito gente grande, né? De manhã, de tarde, de noite. Eu tinha minha mãe, minha sogra, babá, empregada, tal, para poder me ajudar com as crianças. Eram pequenos na época e tal. Eu me lembro, inclusive, de um episódio em um condomínio em São Caetano. Eu peguei os filhos na escola, falei, olha, eu vou passar aqui nesse condomínio só para dar uma olhada, conversar aqui rapidinho com o zelador. Tudo bem? E os dois, tudo bem, Tá né, mãe? bom, né? Tem fazer que, o quê? E aí o subsíndico me chamou, não podia deixar de atendê-lo. Fui até a sala de reunião conversar com o subsíndico, eles ficaram na portaria. Essa é uma cena que eu guardo do coração. E aí fui conversar com o subsíndico e o assunto se estendeu e tudo mais. Quando eu volto na portaria, encontro os dois sentadinhos no chão, a Lorena e o Vitor. O Vitor hoje tem 23 anos, arquiteto, tá morando na Austrália, e a Lorena tá fazendo arquitetura na FAAP. Os dois, me dá até uma emoção. Os dois sentadinhos no chão da portaria, assim, um com a cabeça grudadinho no outro, assim, dormindo, gente. Eu olhei para aquela cena, eu falei, meus filhos saíram da escola, tô esperando a mamãe terminar de trabalhar. Cansados. Aí eu acordei, vamos. Aí eles não entenderam muito bem. Não, a gente tá esperando a mamãe. Mamãe. Peguei os dois, fui embora e tal. Mas essa é a vida. Então foi muito legal, foi uma super ascensão. Mas eu perdi a minha mãe. Inesperadamente, ela teve um tumor cerebral, enfim, isso me abalou bastante. Depois de 3 anos, perdi o meu pai, estávamos todos na Disney, passeando com as crianças, família, né? Meu pai infartou na Disney 30 de dezembro. Caraca, meu. Isso foi a gota d'água. Então, aquele momento foi assim, excepcionalmente emotivo, me tirou o chão, absolutamente. Com certeza. E meu pai deixou algumas coisas para eu poder cuidar e tal, herança e uma série de questões. E aquilo me abalou de uma maneira que eu não consegui manter toda aquela estrutura que eu tinha. Sim. De verdade, porque eu fiquei extremamente envolvida emocionalmente. Mas isso me fez repensar também. Eu já tinha, na época, um número X de condomínios e uma quantidade de pessoas que trabalhavam e o escritório com um porte maior e tudo mais, mas me fez repensar em tantas coisas, inclusive no que efetivamente queria, uma quantidade ou efetivamente qualidade. E eu passei a ser um pouquinho mais seletiva. Tive várias lições a respeito disso e tal, e acabei me concentrando onde eu continuo até hoje, que é nos Jardins. Então, aquele condomínio que me convidou, que na verdade abriu as portas da sindicatura para mim, eu continuo, que é a minha pérola. O 01, esse é o 01. O 01 tá lá ainda, 18 anos. O 01 está lá e eu, o mês passado, fui reeleita por unanimidade. Que da hora. Com um discurso do subsíndico, foi lindo. Eu penso que há coisas na sindicatura que efetivamente não tem preço, sabe? Mas tem um valor, assim, imensurável. Hoje eu tenho amigos, hoje eu tenho um reconhecimento dentro de alguns condomínios. O perrengue é muito grande. Claro, não muda, né? Isso existe não vai mudar. toda uma luta de você entrar e depois ter uma manutenção daquilo que te fez ser convidado, participar de uma concorrência. E é o que eu digo sempre pro Edu. É tão estranho você falando e chama ele de Edu. É o gato. É que a gente tem uma certa intimidade. É tão estranho. Eu falo pra ele, Edu, tudo na vida é uma questão de manutenção. A conquista vale a pena,
é necessário, o caminho da conquista, ele é super válido, mas você fazer a manutenção de tudo. Nós estamos casados há 27 anos. Que animal. Nós namoramos 9 anos. São 36 anos, né? Caraca, meu, que da hora. Sabe? Então, Sou assim, bom na manutenção. ele é um cara bom da manutenção. É o cara da manutenção. É o cara da Literalmente. manutenção. Então eu falo para ele, tudo é uma questão de manutenção. A relação é a manutenção, o cuidado com os filhos é a manutenção, a relação com os filhos, com a família, com os amigos, profissional. Então, para mim, a palavra manutenção, ela é muito ampla. Ela tem um significado muito forte, muito importante. E eu sempre penso, cada vez que eu tenho uma dificuldade e tal, eu falo, calma aí, onde é que eu estou falhando na manutenção de tal questão? Ah, então é isso aqui. É isso que eu preciso melhorar. É isso que eu preciso dar uma atenção maior. Caraca, que insight incrível, meu. Que insight Sensacional. maravilhoso. Sensacional. A gente tem que traçar um plano de manutenção para cada ação. Né? Então, é verdade. Eu amo isso! Adorei. Olha, a sintonia, tô falando. Sintonia Eu total. adoro isso, adoro isso. O Edu, ele é meio poeta, assim, é isso que me deixa... Ele é um cara mais quietão e tal, todo mundo vê, percebe e tudo mais. E eu brinco sempre com ele. Ah, escreve pra mim. Porque ele é meio poeta, ele é meio... né? A gente, com o tempo e com os perrengues, né? A gente precisa até ser lúdico para algumas coisas, porque não dá para você ser mecânico, né? Assim, no sistema, não dá para ser sistemático com coisas que envolvem emocional, né? Porque a manutenção predial, ela envolve muito o emocional das pessoas. Bastante. Total. Ninguém te convida ou te chama, né? No nosso caso, para discutir um assunto que não seja no estresse, um nível alto de estresse. Então, quando estourou o cano, quando deu um curto-circuito, quando aconteceu qualquer coisa, a pessoa não vem, meu amigo, por favor, vem aqui, vamos conversar. Agendar, eu tô aqui debaixo da água, mas tá tudo bem. Ou antes da problema, será que dá pra você vir pra não ter problema? Ninguém, né? Então a gente Preventivo, tem né? que tratar com leveza assuntos que são densos. Porque senão você não pode estar na mesma frequência de quem está sofrendo. Porque senão você não resolve o problema. É verdade. Né? Você tem que ser um apoio, né? Você tem que chegar para entender o que está acontecendo e dar conforto para aquela pessoa, mesmo no caos. Né? Porque a hora que a pessoa precisa de você é no caos. Né? Então, se você não tiver esse espírito de ir com o coração leve e mudar a frequência, tem que chegar no ambiente e mudar a frequência, porque senão ferrou. Você não vai sair do lugar. Não sai. Não sai. Então, muitas soluções são dadas no blasé, né? Na hora que você falo tá que ele é muito blasé. Mas como você tá vendo os dois caras se batendo, mas você não faz na frente? Eu tô vendo Hoje as possibilidades. Eu não posso ficar focado nos dois morrendo. No lá, problema, né? No problema. Tem que focar em como resolver o problema. Exato, o meu foco Mas sempre foi esse. ele é mestre em mudar a frequência, porque eu sou assim, eu sou exatamente isso. E eu já acordo assim. Até outro dia eu falei com a minha filha, será que eu tenho TDAH? Não é possível, porque eu tô sempre ligada, tal, tô sempre buscando. E ele tá sempre assim, observando. E aí eu já chego, calma, deixa eu entender. Você não entendeu? Mas eu já te falei. É isso. Não, calma, deixa eu pensar. E aí eu já tô lá na frente, correndo. Já foi. E nem sempre, aliás, a maioria das vezes, né? Esse dispêndio de energia, essa coisa de... vamos, com tudo, É isso. Não, calma, vamos observar. E quando a gente se permite fazer esse exercício, e isso é algo que eu venho aprendendo muito, me reformulando e que me ajuda muito na sindicatura, é essa observação que eu aprendo muito, muito com ele todos os dias. N exemplos eu tenho disso. Vamos observar, no direito, na faculdade, a gente aprende o seguinte, que para todo case, para todo acontecimento, existem 3 versões. A de um lado, a do outro e a real. Então, a gente precisa ter o cuidado de olhar para todos esses lados antes de tomar uma atitude. Quantas vezes, olha, você tem que multar, você tem que mandar advertência e tudo mais. Eu concordo com a pessoa, eu falo assim, nossa, é verdade, o senhor tem razão. Fica tranquilo. Eu vou apurar e, de acordo com essa apuração, eu vou aplicar essa advertência ou não. Não, mas você tem que... Eu tenho que, de acordo, depois, com essa apuração. Eu não posso
posso É o sair papel de juiz, aplicando. né? É o papel de juiz. Você não pode ser parcial, né? Tem que ter imparcialidade. Né? E aí eu vou observo e tal. Tá, então vale a pena. Então, ou eu preciso tomar um outro tipo de providência, que não seja aquela advertência, que não seja já partir para judicialização. Teve um dia que um conselheiro falou para mim, poxa vida, Vera, mas você é advogada, você nunca quer entrar com ação e tudo mais, por quê? Eu falei, porque a gente gasta muito menos não judicializando, buscando uma conciliação, buscando unir e uma solução que não seja a judicialização. Mesmo como advogada, penso assim hoje. Ó, eu tive um insight aqui agora. Mais um, né? Quando a gente começou a gravar o podcast, o tema era como ter manutenções de excelência. É. Eu já mudei o tema. Uau! Eu já mudei o tema. Vai ser como manter relações de excelência. Porque tá tão gostoso o papo que eu nem queria entrar no assunto técnico, cara. Eu queria continuar falando. Tá fluindo, Você viu que né? legal, meu? É. Que da hora. Mas no fundo tem a parte técnica. A gente fala em metáforas, mas se você for trazer Faz isso pro... total. Se você trazer isso para o âmbito técnico da coisa, ele faz sentido, porque você tem que ter esse olhar para você manter as relações, né, de harmonia dentro de um condomínio, envolve tudo. Né? Você quer chegar na sua casa, você quer ter a sua água quentinha, né? A água, você quer ter o ar-condicionado, você quer ter tudo funcionando. O elevador. Você quer ter o o elevador. elevador. Então, quer dizer, essa harmonia, né, de todos os sistemas que compõem o prédio, eles dependem de você estar atento, de você fazer observações. Aí, a gente puxando um pouquinho para a parte técnica, esses planos de manutenção, como você vai entregar aquilo todo dia. Então, quando você tem isso dominado e você consegue ter esse planejamento, né, o risco da ocorrência é menor, diminui drasticamente. Então, você consegue ter uma harmonia melhor em tudo, né? E isso aplica para os dois sentidos, né? Tanto a parte técnica quanto para a parte de relações pessoais, meu. Sim. É o que vocês estão falando de manutenção do relacionamento, manutenção do casamento. Exato. Cara, é isso, é fazer entender, diagnosticar e ter o tratamento ali, ter a patologia, ter a constatação. Eu sempre digo nas minhas redes sociais, eu estou me cuidando para poder cuidar do outro. E eu penso isso, é algo que é de dentro de casa, hoje não tenho mais, os meus filhos não têm mais a necessidade daquele cuidado de mãe. Até que meu filho tá lá na Austrália e fala, filho, você tá se tratando? Mãe, pelo amor de Deus. Né? Mas eu falo pra ele, filho, não adianta, você vai ter 50 anos e eu vou estar cuidando de você, porque isso é nato, né? Quando nasce o filho, nasce uma mãe e essa mãe é para o resto da vida. E quando a gente se cuida, quando a gente busca o autoconhecimento, quando a gente busca a nossa manutenção, aquilo que nos faz feliz, e eu sempre digo essa frase que eu adoro, insiste no que te faz feliz. Aquilo que te fizer feliz, você vai estar emanando para quem quer que te cerque, para onde quer que você vá, onde quer que você esteja, também essa vibração. Então, é muito bacana. Eu adoro quando eu estou em um condomínio como esse de 18 anos e tem lá, imagina, um desembargador aposentado, uma pessoa super culta, super querida, super delicado um gentleman que olha para mim e fala assim, a nossa querida síndica. Gente, que legal. Gentileza atrai gentileza. Quando alguém te recebe dessa maneira, quando alguém te recebe com um sorriso, quando alguém te recebe que vê que você tá ali naquela, nossa, tá tudo muito confuso, tá tudo muito louco nesse momento, nesse problema também. E alguém fala assim, Vera, calma. Vamos conversar? Me conta direito. Eu não quero contar. Não, calma, vamos conversar. Deixa eu entender o que tá acontecendo. Vamos e é desenhar. O yin yang perfeito, né? Exato. É isso. Eu sou totalmente yang, o Edu é o yin, e a gente tem essa sintonia. De verdade, isso não é a perfeição. Não é. Não tem como, é impossível. Nem na manutenção, nunca vai ter. Faz preventiva, não tem como. Vai quebrar, vai ter problema. Mas tem uma coisa que a gente... Somos seres falíveis, né? Normal. Mas tem uma coisa que a gente leva também para manutenção,
predial, mais manutenção profissional, pessoal, que é a manutenção preventiva. Se todas as pessoas, se todos os síndicos, se todos os profissionais cuidassem de uma manutenção preventiva, seja o que for, a gente nota que, de repente, tem alguma coisa que não está indo muito bem. O Felipe falou que conheceu o Edu 23 quilos a mais. Exato, quando ele entrou, eu falei, nossa, você tá fininho. Ele está fininho, está o cara. E a gente chegou E eu passei a vida inteira, Edu, precisa emagrecer, né? Precisa cuidar da saúde. Eu sempre fui do movimento, eu fiz balé clássico, sempre gostei muito de atividade física e tal. E ele ali, né? Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Chegou uma hora que eu pensei, cara, ou você se cuida, ou quem vai ser? Cara. Porque as pessoas dizem o seguinte, quem não se cuida é uma pessoa egoísta. Ela não se cuida porque ela tem a certeza de que um dia o outro vai cuidar dela. E na manutenção predial, é alguma coisa assim, o síndico que tem a certeza de que não preciso cuidar porque uma hora alguém vai fazer alguma coisa. O negócio se conserta sozinho. Se conserta, ou então o próximo síndico, ou então uma hora a gente pensa nisso. Assim, é um egoísmo. Sim. É uma falta de respeito com o outro condômino, né? Que depende da atuação dessa sindicatura, e com o próximo que virá, ou com ele próprio. Então, assim, eu penso que é uma falta de inteligência emocional. E aí ele se tocou, graças a Deus, num determinado momento, e falou assim, não, quer saber? Eu vou me cuidar. E isso é manutenção preventiva, porque graças a Deus ele não precisou chegar num estágio perfeito não, deu ruim, corretiva agora eu vou ter que fazer a correção. De doença, né? Agora tem que fazer a corretiva. E eu falava isso pra ele, tá vendo? Você tem que fazer a manutenção, você tem que fazer Corriqueiramente, no dia a dia, a gente fala muito dessa história da manutenção, né? Então, a gente mantém o foco, né? Em manter as coisas funcionando em casa, né? Desde o corpo até... Né? Tem os vazamentinhos no banheiro lá que a gente reclama de vez em quando. Casa de ferreiro. Normal. Mas assim, a gente tem esse olhar crítico, né? E os nossos diálogos, porque ela sai do condomínio, vem para casa. Eu saio do escritório, vou para casa. Qual o assunto que vinga? É o mesmo. Trabalho. É o trabalho. Então a gente passa praticamente 24 horas, se não conversando integralmente, mas com insights, né? Vou usar isso no condomínio, vou usar isso no meu trabalho. Eu tenho usado muito... o meu trabalho é muito mais técnico, né? Porque os meus clientes, né, como eu falei, eles me chamam para os perrengues do dia a dia operacionais. Sim. Então, é quando o equipamento dá um sinistro, quando tem um problema. Acontece N situações críticas. Então, mas eu uso muito o que a gente conversa nessa parte emocional, de lidar com as pessoas, para justamente ajudar na parte operacional. Porque se eu trago, né, para o meu lado quem está sofrendo o problema e falo para ele que nós vamos solucioná-lo de a maneira mais produtiva possível, menos onerosa, né? Então, assim, eu estou cuidando do emocional dele, né, para que ele consiga também passar para os pares deles ou para os chefes, se não é o chefe, para falar, gente, calma que vai ser solucionado o problema. Pra enxergar, e para isso você tem que estar bem. A sua manutenção preventiva precisa estar em dia. O que a Fran falou, nós precisamos. Porque a gente vive bitolado no trabalho. A gente precisa estar bem também. E a gente tem que estar sempre preparado, porque é a mesma coisa, né? Eu não posso vender uma coisa que eu não represento, né? Eu tenho que estar preparado para ir lá e mostrar o que eu tenho para oferecer. Então eu tenho que me preparar, eu estudo, eu avalio as condições, né? Cada vez que entra um cliente novo, eu procuro conhecer o cliente, quais são as ansiedades dele, quais as necessidades, né? Então, vamos para o tema lá inicial da manutenção de excelência. Ela envolve um preparo psicológico e de estudo da onde eu estou pisando. Perfeito. Né? Qual que é a expectativa da pessoa que está me contratando? O que ele espera de mim? Que tipo de ação? Porque eu sempre falo, né, pro meu time, olha, você não pode achar o que você quer. Você tem que
não acha. O achismo não existe nessa Não área. existe achismo. Então você tem que saber o que a pessoa quer. Escute, né? Você tem que escutá-lo, porque às vezes você toma uma direção que está indo no sentido oposto do que o cara quer. Às vezes o cara quer... Perfeito. Ele quer um negócio simples, mas que funcione. Não adianta você olocubrar, fazer um negócio assim. Nossa, eu tomei uma decisão, uma ação... Aí você... É a expectativa dele, não é a sua. Preciso então, saber ouvir. Você tem que entregar o que o cara espera receber. Nada além disso. Ah, você vai dar um plus depois. Depois que você entendeu, né? E depois que você fazer toda essa análise, né, essa anamnese da situação do teu cliente, aí você vai lá e aplica, né? Olha, eu posso te dar esse plus. Aí o cara vai aceitar ou não? Porque também, cara, não, isso daí eu não quero. Não quero. Eu não quero porque eu não preciso. Eu só preciso disso, né? E aí você tem toda essa mecânica de preparação para a elaboração de um plano de manutenção eficiente. Né? Como você vai... O arroz com... Gente, máquina é arroz com feijão. Máquina vai ser sempre a mesma. Agora é brócolis e couve-flor. O que você tem? Você tem um motor, você tem uma condensadora, né? A gente vai falar um monte de equipamento. Equipamento, filho, você pega um manual e está escrito o que fazer. Aperta o parafuso, desaperta aqui, arrocha ali, sei lá. Mas a lidar com as pessoas, com quem está envolvida, essa exige um pouco mais de trabalho. Esse que é o trabalho, né? Esse é o trabalho. 80% relacionamento pessoal, 20% técnica, se a gente né? desenvolve, Acho que é mais. a gente desenvolve e aprende a ter essa inteligência emocional, prestar atenção, olhar para o outro. E eu digo sempre, não é olhar, é enxergar. É ir além. É o que a gente aprende na Escola Paulista da Magistratura com a conciliação e a mediação. Às vezes a pessoa está falando alguma coisa, mas não é aquilo que ela está dizendo. Você tem que perceber, entender, se aprofundar um pouquinho mais para poder atingir essa expectativa. Perfeito. Porque às vezes você fala, não é isso. É o que ele falou. A expectativa, né? O achismo. A expectativa é minha, não pode ser a minha. Deixa eu entender o que a pessoa quer e precisa e pesquisar, né? Não tem absolutamente nada que a gente não consiga com excelência sem o estudo. Não tem. Sem observação, sem você se aprofundar um pouquinho. Estuda um pouquinho, se aprofunda um pouquinho. Procura entender o que efetivamente, o que está gerando o problema. Às vezes não é aquela ponta do iceberg que você está vendo, ele é muito mais profundo. Então, na medida em que você mergulha um pouquinho ali e observa melhor, você consegue melhores resultados. E isso pra gente é difícil, hein, Rogato? Na Sim. manutenção, o nosso maior trabalho é justamente esse, que as pessoas tenham o entendimento e escutem ativamente para poder entender. Porque é aquilo que você falou, às vezes o cara faz uma coisa gigantesca, mas era só ter feito simples, mas ele não teve a capacidade de ouvir e entender aquilo ali. A gente vive muito disso no nosso dia a dia. Eu tenho cases, né? Como a Vera falou, ela está 18 anos no condomínio. Eu também. Nós temos cases de condomínios que a gente está há 15, 20 anos. Da hora. Né, fazendo a manutenção. Se você fizer uma conta, já passaram N gestões. Né? A gestão de sindicatura, a gestão técnica, o conselho consultivo do prédio. Nós já, assim, passamos por vários modelos. Mas o que a gente persevera e a gente dá um reset, né? Porque toda vez que troca um conselho consultivo, troca um síndico, troca um gestor de contrato, a gente tem que dar um reset. É um contrato novo, gente, porque o prédio é o mesmo. Mas o contrato é novo, por quê? As pessoas são outras. Muda tudo, né? E outra, e se você teve uma nova eleição, você teve um outro ganhador, você teve um outro contratado, é porque o anterior, em algum momento... Não vou dizer falhou, né? Mas teve algum ponto que foi aberto ali. Alguma coisa foi... É um sinal de que eles pediram mudanças. Então, se a mudança aconteceu no topo, é sinal que toda a cadeia tende a mudar. Então, eu já alerto todo o time e falo, time, você é o próximo. Se você não tomar cuidado, você é o próximo. Então, nós nos antecipamos e nós chamamos todos para o diálogo. Então, o que está pegando, né? O que eu estou falhando ou o que eu estou acertando? E vamos realinhar. É um contrato novo, mudou tudo. Então, quer dizer, isso dá uma longevidade no contrato, porque você... Claro que tem toda aquela relação de compliance, toda aquela relação de confiabilidade, de confiança, transparência. Né? Isso nunca pode faltar.
Por isso que eu falo, tem algumas coisas que eu não costumo falar muito, porque é arroz com feijão, gente. Eu não posso chegar pro meu time e exigir do time coisas fora do padrão. Então, o padrão é o mínimo que eu exijo, a minha régua sobe. Né? Então, daqui para baixo, gente, é o padrão. É você ser transparente nas ações, não omitir nada, né? Ser claro. Né? Se você tem algo errado, né, para discutir, seja franco, fala, gente, eu não gosto, a minha reciprocidade com você ou você comigo tem uma falha, vamos corrigir? Isso ajuda numa relação. E aí você ganha nisso, na confiança, né? E aí você vai lá e aperta seu parafuso como diálogo sempre, né? Diálogo sempre. Então não adianta você ser omisso. A cutucada. Bom, que papo excelente, hein? A gente começou pensando em algo, o negócio desenrolou. Ping-pong? Ping-pong. Quem começa aí? Você. Então tá, a gente gostaria de saber um livro. Um livro que Ping-pong são vocês perguntas indicam. e respostas rápidas. Ah, tá. Vai perguntando, eles vão respondendo. Então, Eu tenho um. Fala primeiro. Segredo da Borboleta. Olha. Tony Tucci. Quem comeu meu queijo, eu gostei. Ah, já segunda falou, vez. É o segundo de hoje. É mesmo? Então, como você começou, agora você. Um filme. Blade Runner. Animal, você assistiu... São 3 ou 4? São... 4, né? O terceiro eu não considero muito não, mas são 4. Mas é assim, é clássico. É bem legal, né, meu? Bem legal. Avatar. Eu não assisti o novo. Nossa, o novo Caminho também das não. Águas. Sensacional. É bom. Todo mundo fala que é muito bom, melhor do que o primeiro. Incrível, é incrível. E uma música? Hoje eu só quero que o dia termine bem. Sempre. A minha é Wasted Years, do Iron Maiden. Né? Olha, agora... Não. Peraí. Não. Agora o Felipe vai ter que se posicionar, porque nós estávamos falando disso, né? Antes de começar a gravar, porque a minha banda favorita é Iron Maiden. Eu sou louco por Iron Maiden. Então nós estamos louco. Você sabe que ele tem Fanático. tatuado, ó, A o letra braço. da Sério? música, A letra eu da tenho música? tatuado. Nossa, É doido por cara, que Sinais. animal, velho. Que animal. A minha preferida é o Wasted Years, cara. Então, tamo junto. Caraca, velho. Que É, sintonia, velho. Quando Que tem sintonia, tem tudo, né? Será que ele vai no Tem o Bruce Dixon agora, dia Bruce 15, né? Mas é ele com o pessoal do... É uma de sinfônica. Purple, né? Homenagem ao John Lord com uma sinfônica. Nós vamos. Vocês vão? Opa! Eu ouvi o álbum e não curti muito, cara. Eu fui atrás do álbum e não curti. É. Eu achei Olha, muito pra você- orquestrado, mas né? vocês- Muito ópera e tal. Pra vocês terem uma ideia, nós somos os opostos que se atraem mesmo. Eu amo samba, eu adoro samba. Tem a letra de uma música. total, velho. Tem uma música do Diogo Nogueira, que é Em Nome do Pai. Se vocês tiverem oportunidade de ouvir essa música, é uma verdadeira oração, é maravilhosa. E ele, Iron Maiden, sempre foi, é uma coisa assim. E as pessoas perguntam, mas como é que pode e tal? Eu vou com ele no Iron. E ele vem comigo no samba. Então, esse respeito e a manutenção por essa vontade do outro, que um outro ouve e tudo mais. Então tá, ele é harleiro. Vamos andar de moto? Vamos andar de moto. Então tá, mas tal dia a gente vai no samba, tudo bem? Tudo bem, nós vamos Que no samba. legal. E eu acho o máximo. Que legal. Porque Iron Maiden, ele fala, é uma, aspas, né? É uma religião. Mas é uma filosofia. Incrível. É de uma inteligência que não dá pra você falar assim, não vou ouvir isso. Eu fui num show do Iron, eu falei, É lindo, é incrível. show É um show, é a música, é o espetáculo. É um coisa- show, você fica envolvido. Você incrível. Você chora. Você chora, você chora. Nossa, eu fui no último do Legacy of the Beast Tour. Começa com Spitfire no palco. Meu, que não, é tem, aquilo? não tem como não arrepiar o pelo do braço. Não tem como falar e não arrepiar o pelo do braço, É meu. isso aí. É isso aí. É uma história... Eu desde incrível. sempre, né? Nunca tive um senão, então... E aí nós vamos eu amo no show do Seu Jorge. E depois vai no E Iron. arrepia igual, e tá tudo bem. Então, assim, eu acho que esse respeito Que legal. e ter a manutenção da sua individualidade também, né? Porque eu sou essa Vera. E o Edu gosta dessa Vera e respeita essa Vera. Esse é o Edu. Eu respeito o Edu e a gente faz essa manutenção tentando lapidar. Porque eu acho que a gente tá, graças a Deus, acho que na nossa melhor versão.
E a gente agora é mais velho, os filhos estão criados, e a gente já essa união da sindicatura com o cara da manutenção veio, assim, dar uma inovada na relação. Porque hoje a gente conversa muito mais, a gente acaba discutindo muito mais tecnicamente a respeito... Ai, era o ping-pong, gente, já tô falando sem parar, desculpa. É última. Uma pessoa que inspira vocês. Ah, o meu pai. Perfeito. Da hora. Nossa, agora me pegou, hein? Tá vendo? E ele Ai, falou, gente, e não é aguento. verdade, ele falou isso Ele no já tinha início, falado né? antes, tá Ele gravando, falou. ele já falou lá pra gente. Achei. Já tinha falado. Que episódio lindo, hein? Que animal, velho. Muito que lindo. animal, que animal. É isso aí. Ah, essa eu não Rogato. esperava. Muito obrigado, Rogato. Que show de bola, que energia boa. Ah, Obrigado, muito de bom. verdade. Obrigada. Eu Nossa, que agradeço. nossa. Brigadão. E passa rápido, né? Voou. É, porque quando o papo é bom, geralmente passa rápido, né? Foi embora. Mas numa oportunidade a gente fala de coisa mais técnica. Vamos marcar Vamos uma falar próxima. sobre o olho do dono, vistoria predial. Esse vale a pena. Nossa, a gente fica aqui horas também falando. É isso aí. Com certeza. Manutencista, espero que você tenha gostado. Se você tá no Spotify, depois vai lá, youtube.com/manutenção predial, pra poder ver o bate-papo, pra poder ver esse casal aqui. E o contrário também. Se você tá no YouTube, pode procurar Manutencast em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. Espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha, manda com o maior número de pessoas possível. Forte abraço. Forte abraço, obrigada e nos acompanhe nos próximos episódios. Fui!